Este homem é Sean Haynes, um ex-CEO que comandava um dos maiores bancos no Kansas, um profissional respeitado por seus colegas e clientes, um pai de família dedicado e membro ativo de uma comunidade cristã. E mesmo com todo esse histórico, fez algo que ninguém imaginaria. Ele foi responsável por um crime considerado uma das maiores fraudes bancárias da história moderna, roubando um total de 47 milhões de dólares. E quer saber o pior disso tudo? Haynes fez isso porque caiu em um golpe conhecido como abate de porco, por meio de uma simples mensagem no WhatsApp. Eu e você também podemos ser vítimas de algum golpe, e se por um acaso isso acontecesse, tenho certeza que você procuraria as autoridades pedindo ajuda, assim como eu também faria. Mas Sean pegou o caminho contrário. Ele tentou enriquecer com dinheiro que nunca foi dele, roubando centenas de pessoas no processo. O homem roubou sua igreja, amigos, clientes e até sua própria filha. Tudo por conta da sua ganância em adquirir riqueza de forma rápida. Mas como um homem tão inteligente, sendo um executivo de sucesso, caiu em um golpe tão comum e não percebeu? Tudo isso você vai ver neste vídeo e entender como a ganância em querer ficar rico rapidamente pode ofuscar a razão até dos mais inteligentes e bem-sucedidos. E Sean Haynes era esse indivíduo bem-sucedido e inteligente. Sua trajetória no mundo corporativo começou em 2003, quando ingressou no US Bank, um dos maiores bancos do país, com uma sólida formação em finanças. Ele era um profissional rápido, perspicaz e ambicioso. Haynes não demorou muito para subir na hierarquia da instituição, sendo nomeado CEO em 2011, uma posição que ele ostentou por mais de uma década. Sean demonstrava uma habilidade única para manipular números e gerenciar crises. Enquanto o mundo bancário o via como um gênio das finanças, ele foi se tornando uma figura central não apenas no US Bank, mas também no cenário financeiro global. Haynes foi um dos primeiros a enxergar o potencial das criptomoedas. Ele não apenas acreditava no futuro do dinheiro digital, mas também vislumbrava a oportunidade de se tornar uma figura ainda mais poderosa nesse novo mercado. Em 2017, com o mercado de criptomoedas em ascensão, ele se envolveu cada vez mais com as startups do setor. Ele começou a investir pesado em empresas relacionadas ao blockchain, uma espécie de banco de dados em que as negociações de bitcoins e outros ativos digitais ficam gravadas. Mas foi no final de 2022 ele cometeria o maior erro de sua vida. Tudo começou quando ele recebeu uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. Mesmo achando aquilo estranho, tentando entender como aquela pessoa conseguiu o seu número particular, ele resolveu abrir a mensagem. A mensagem dizia que ele foi contemplado para participar de uma oportunidade de investimento muito vantajosa em uma carteira de criptomoedas. O retorno do investimento era muito atrativo. O sistema era fácil de usar e tudo seria feito através de um aplicativo exclusivo para os clientes acompanharem seus investimentos e ganhos. Os olhos de Sean brilharam, pois o investimento envolvia criptomoedas, um assunto que ele dominava e tinha muito interesse. Mal sabia ele que estava sendo enganado por golpistas em um esquema conhecido como abate de porcos. The scam known as pig butchering is a sophisticated fraud in which criminals fatten up the victim emotionally and financially, gradually convincing them to invest more and more money in fraudulent platforms, only to butcher everything at once, stealing the maximum amount possible. Neste golpe, eles convencem a vítima a enviar dinheiro por meio de transferências eletrônicas feitas pelo aplicativo, com promessas de desbloquear seus retornos sobre investimentos em criptomoedas. O golpe abate de porco é uma fraude financeira altamente elaborada que combina engenharia social e manipulação emocional. O nome vem da ideia de engordar o porco antes de abatê-lo, uma referência ao processo cuidadoso de conquistar a confiança da vítima antes de aplicar o golpe final. Tudo começa com o golpista entrando em contato, muitas vezes por meio de mensagens aleatórias em redes sociais ou aplicativos, às vezes fingindo ser engano ou adotando uma abordagem amigável. Após estabelecer um vínculo emocional ou social, o criminoso apresenta uma suposta oportunidade de investimento lucrativo, geralmente envolvendo criptomoedas, e direciona a vítima para plataformas fraudulentas que aparentam ser legítimas. Inicialmente, o porco é incentivada a investir pequenas quantias, vendo falsos lucros acumularem rapidamente, o que a leva a apostar valores maiores. Porém, quando tenta sacar o dinheiro, descobre que não é possível acessar os fundos, ou é pressionada a pagar taxas adicionais, enquanto os criminosos desaparecem com todo o capital investido. Esses golpes frequentemente são conduzidos por grupos organizados, especialmente em países como China, Myanmar, Camboja e Laos.
Para se ter uma noção, existem até fábricas de golpes que treinam pessoas para executar essas fraudes. Algumas vezes essas pessoas estão sob condições de trabalho forçado. Haynes ignorou todos esses sinais e sucumbiu à tentação, começando a investir cada vez mais dinheiro na esperança de recuperar o que já havia depositado. É quase a mesma adrenalina de apostar em um jogo de cassino. A diferença é que no golpe, o jogo é manipulado desde o começo e você nunca teve chances reais de ganhar. Primeiro, Haynes começou investindo o seu próprio dinheiro, e quando verificava no aplicativo, seus lucros tinham aumentado drasticamente. Não demorou muito para pegar dinheiro de outras fontes. No início de 2023, ele desviou 40 mil dos fundos da Igreja de Cristo de Elkhart, onde ele pregava e congregava com sua família. Claro que ele tinha a intenção de devolver antes que alguém percebesse. Ele sabia que estava cometendo um crime federal, já que se apropriou de um dinheiro que não lhe pertencia. Depois pegou 10 mil emprestados do Santa Fe Investment Club, um clube de investimento a qual Sean era muito conhecido. Os próximos alvos seriam seus amigos mais próximos, pegando 10 mil dólares emprestados de cada um com a garantia de que devolveria. Mas ele não estava satisfeito. Então teve a brilhante ideia de sacar 60 mil dólares da conta da filha mais velha. Esse dinheiro seria destinado para pagar a faculdade da jovem. Sean se encontrava bem animado e ao mesmo tempo ansioso. Não passava na cabeça dele que estaria fazendo algo ruim, já que pretendia devolver todo esse dinheiro que pegou emprestado, e até desviado, na confiança que ganharia muito dinheiro. Os golpistas continuavam insistindo que o CEO investisse cada vez mais, para que o desbloqueio de seus investimentos em criptomoedas liberasse mais rápido. Haynes estava sendo engordado como um porco com toda essa promessa de lucros exorbitantes, ele só não tinha se ligado ainda. Claro que do outro lado, os criminosos estavam felizes com todo esse montante de dinheiro e ter encontrado alguém tão estúpido a ponto de não desconfiar sobre o golpe e ao mesmo tempo com todos esses recursos. Mal sabiam os golpistas que Haynes aumentaria a aposta. Já deve ter passado pela sua cabeça, como alguém tão inteligente e um executivo tão respeitado não desconfiou de nada. A verdade é que qualquer um pode ser vítima de uma fraude. E não se engane, isso vai muito além do mundo financeiro. No fundo, o ser humano tem uma tendência natural a buscar atalhos. Quantas vezes você já se deparou com uma promessa absurda de ganhos fáceis? Um influenciador promovendo um jogo de cassino como renda extra, ou um curso online que garante te transformar em milionário. Até cápsulas milagrosas te prometendo emagrecer 30 quilos em um mês sem fazer dieta, comendo pizza e tomando refrigerante. E no final, essas cápsulas não passam de farinha. Esses golpes funcionam porque ativam gatilhos mentais poderosos: ganância, medo, ostentação, urgência e a esperança de uma solução mágica. No fim, o golpe sempre se disfarça de oportunidade, e é aí que muita gente cai. No caso de Haynes, era a sua ganância sem limites. Ele olhava aqueles números subindo todos os dias, e aquele pico de adrenalina e emoção o fez ter uma ideia que cavaria sua sepultura. Em maio de 2023, fez o seu primeiro desvio bancário, com uma pequena transferência de 5 mil dólares para o aplicativo de investimento. Como não levantou nenhuma suspeita, depois de 2 semanas entrou de cabeça fazendo várias transferências para os criminosos. As primeiras transferências milionárias foram de 1,5 milhão. Em seguida, mais outra de 1,5 milhão, tudo no mesmo dia. Agora, o CEO estava tão fundo nisso que não tinha como voltar atrás. Talvez quando estava na casa de alguns milhares e ele acordasse que teria caído em um golpe, ainda seria possível devolver o dinheiro que havia pegado emprestado. Sean poderia até responder algo na justiça e ter sido considerado uma vítima no processo. Mas agora teria que ir até o fim, se tornando completamente um criminoso, já que estava desviando o dinheiro de clientes e acionistas. Após a transferência de 3 milhões, ele manipulava seus funcionários dizendo que esse dinheiro era destinado a uma carteira de investimentos para os clientes do banco e os mandou efetuar outra transferência de 6 milhões e 700 mil dólares. Passado 2 semanas, os orientou a transferir para a mesma carteira de criptomoedas 10 milhões de dólares. Todo esse valor desviado iria diretamente para contas internacionais de criptomoedas controladas pelos golpistas. Como ele detinha o cargo máximo no banco, seus funcionários só obedeciam sem desconfiarem de nada, já que seu chefe, um homem muito respeitado entre eles, era quem estava dando as ordens. Enquanto isso, Sean contornava todas as restrições e políticas do banco para desviar mais fundos. Entre os dias 17 de maio a 7 de julho, o CEO tinha direcionado para o sistema fraudulento um pouco mais de 47 milhões de dólares.
No dia 5 de julho, ele fez uma ligação para seu amigo e também vizinho chamado Brian Mitchell. Na ligação, Haynes lhe disse que Brian era o único cara que poderia ajudá-lo. Mitchell, que havia sobrevivido ao câncer de próstata anos atrás, imaginou que seu amigo estava sofrendo do mesmo mal. Mitchell encontrou Haynes antes dele abrir as portas do banco naquela mesma manhã. Sean se encontrava desesperado para liberar os fundos bloqueados na suposta conta de criptomoedas. A primeira coisa que ele diz para o seu amigo é: Brian, preciso que você me empreste 12 milhões por 10 dias. Mitchell perguntou por que diabos Haynes precisava de tanto dinheiro. Então Haynes mostrou a sua carteira com valor de 40 milhões investidos. Haynes explicou que esse valor estava em criptomoeda e que ele precisava de 12 milhões para desbloquear o acesso aos fundos. Mitchell rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Ele percebeu o padrão clássico de uma fraude. Ele olhou para Haynes e disse: Você está em um golpe, cara. Você acabou de cair em um golpe. Haynes foi embora bravo e deixou Mitchell falando sozinho. Ele estava tão envolvido emocionalmente na promessa de recuperar o dinheiro investido que ignorou o alerta de seu amigo. Como não tinha conseguido os 12 milhões emprestado, rapidamente naquele mesmo dia mandou seus funcionários transferir outros 8 milhões. E depois de 2 dias mandou transferir mais 4 milhões. Mitchell não sabia das transferências eletrônicas anteriores que seu amigo tinha desviado, mas estava preocupado que Haynes pudesse transferir de alguma maneira os 12 milhões que havia implorado. Percebendo que Sean não estava agindo racionalmente e que a situação era mais grave do que parecia, Mitchell tomou a decisão de informar o conselho do banco. Esse passo foi essencial para que as autoridades internas do banco pudessem investigar os passos do executivo. Se Mitchell não tivesse falado com o conselho, com certeza os danos seriam ainda maiores. O banco envolveu vários advogados na investigação. Ao descobrirem o desvio de dinheiro, Sean Haynes foi demitido na hora, mas infelizmente os danos seriam irrecuperáveis. Depois de 2 semanas, com a perda de confiança dos clientes e as investigações legais da polícia, a instituição foi forçada a declarar falência. Isso levou ao fechamento de agências e à demissão de centenas de funcionários. O banco falido foi assumido pela Federal Deposit Insurance Corporation, uma agência federal dos Estados Unidos que tem a função de garantir os depósitos bancários. Os fundos dos clientes estavam seguros, pois eram protegidos pela agência federal. Mas os acionistas não tiveram essa sorte. Pequenos investidores e correntistas foram os mais prejudicados, perdendo boa parte de seus investimentos e economias. Outros que tinham um fundo de aposentadoria perderam praticamente tudo. Várias empresas faliram, sonhos e vidas foram destruídas, tudo por conta da ganância de Sean Haynes. Rapidamente se espalhou a notícia de que um golpe havia levado à falência do banco, mas o envolvimento de Haynes só veio à tona meses depois. O ACO permaneceu sem acusação até fevereiro de 2024. Os promotores federais o acusaram de peculato, um crime que ocorre quando um funcionário se apropria ou desvia dinheiro. Ele foi denunciado em uma queixa com 28 acusações relacionadas aos saques bancários. Haynes aguardava em prisão domiciliar até sair a sentença em um tribunal federal. E neste tempo, Mitchell, que era seu vizinho, questionou o amigo, e Haynes ainda acreditava que havia uma maneira de recuperar o dinheiro, que se tivesse mais 2 meses pela frente, nada disso teria acontecido, e tudo voltaria ao normal. Ele nem se importou com as vidas e sonhos que destruiu, e nem com os crimes que cometeu ao correr atrás de um dinheiro que nunca existiu. Cerca de 30 acionistas vítimas de Haynes compareceram na audiência para assistirem à sentença, mais de um ano após o valor de suas ações terem sido destruídas na falência. Houve pessoas que perderam 70% a 80% de suas aposentadorias como resultado da ganância do ex-executivo. Mesmo depois de tudo isso, ele não sabia que estava sendo enganado, e seu advogado de defesa disse que Sean Haynes também foi uma vítima, que ele não passava de um porco sendo engordado para o abate. No julgamento, Sean demonstrou pouco ou nenhum remorso por suas ações, apesar de ouvir atentamente as vítimas contando ao juiz os prejuízos que sofreram sobre os efeitos de seu crime. Em agosto de 2024, Sean Haynes foi condenado a 24 anos e 10 meses de prisão devido aos desvios financeiros. Os golpistas nunca foram encontrados e todo o dinheiro desviado que pertenciam aos acionistas permanece desaparecido. Assista também a esse vídeo sobre um policial que roubou mais de 24 milhões de dólares usando uma promoção da maior rede de fast food do mundo.